Bom dia, boa tarde, boa noite. O Gão falando. Hoje a gente vai continuar nossa conversa a respeito de autodesenvolvimento e hoje eu trouxe a obra de um professor, foi Viktor Frankl. O nome da obra é Em Busca de Sentido. Ele foi um professor de psiquiatria e viveu num campo de concentração e pôde acompanhar de perto o efeito da prisão, das restrições, de todas as restrições que eles viviam lá, e ele conseguiu acompanhar tudo isso, relatar isso no livro. Então é um livro que realmente ele traz uma vivência muito grande de um momento muito marcante da história, que com certeza foi traumático para o mundo como um todo, e que de fato a experiência dele trouxe para a gente um sentido real relacionado à sobrevivência. Em estudos a respeito de ciências sociais, é necessário manter-se um afastamento, um distanciamento de quem pesquisa para o fenômeno social. Esse distanciamento é necessário. Contudo, no campo de concentração, se não fossem o relato como o relato de Viktor Frankl, de outras pessoas que também fizeram relatos a respeito do momento, não haveria como a gente entender. E ali o fenômeno que ele estava tentando entender era por que algumas pessoas viviam por mais tempo dentro de um campo de concentração e outras pessoas, por pouco tempo, elas sucumbiam ao campo de concentração, estando ambas sujeitas às mesmas condições, aos mesmos limites, às mesmas imposições, aos mesmos trabalhos forçados, a mesma fome, a mesma humilhação, a mesma dificuldade, as mesmas penitências. Então ele vai fazer uma compilação de todas essas pessoas, vai falar: calma, eu sei que eu estou dentro de um campo de concentração e eu quero sobreviver. Aonde que eu tenho que me fixar o olhar para que eu possa sobreviver, e por que outras pessoas estão conseguindo sobreviver? Para o autor, viver no campo de concentração foi uma verdadeira experiência, porque lá as pessoas perdiam o controle, e se não bastasse isso, além delas perderem o controle, muitas delas tinham que literalmente lutar a cada segundo pelas suas vidas. Então, esse livro é muito rico para a gente conversar sobre autocontrole e refletir a respeito de cada segundo da nossa vida, né? Como que a gente tem aproveitado cada segundo da nossa vida. Na chegada do campo de concentração, ele explica que ele tinha uma série de crenças, de coisas que ele acreditava que ele não conseguiria, como ele não acreditava que ele conseguiria dormir sem um travesseiro, ele não acreditava que ele conseguiria dormir com 9 pessoas dividindo a mesma cama, ele acreditava que ele não conseguiria dormir com 5 pessoas dividindo o mesmo cobertor no frio da Alemanha, e ele conseguiu ultrapassar todos esses desafios. Ele encontrou forças no propósito para que ele conseguisse ultrapassar todos esses desafios. Eu dei um exemplo, o exemplo do ato de dormir, só que ele sofreu isso no ato de dormir, no ato de acordar, no ato de trabalhar, no ato de comer. Todos os atos da vida de quem vivia no campo de concentração eram limitados. Você só vai entender, às vezes, ouvindo um relato de uma pessoa como essa, que viveu uma experiência tão profunda, que deixou um aprendizado tão grande para o mundo, que a gente consegue olhar para ele, olhar para a vida dele, se inspirar no exemplo dele, no exemplo de sobrevivência e principalmente no exemplo de superação. Então, se não bastassem todas essas humilhações de você ter limitações na tua alimentação, ter limitação no sono, ter limitação nos horários de trabalho, no excesso de trabalho, na falta de alimentos, se não bastasse tudo isso, eles ainda eram espancados. E muitas vezes o que doía mais não era o espancamento, era o espancamento sem motivo.
ele se ancora no quê? No amor que ele sentia pela esposa, principalmente, né? Depois de muito tempo em Auschwitz, ele recebeu a notícia de que a esposa havia falecido, mas até receber essa notícia, ele fazia diálogos espirituais com ela, né? Relembrando os momentos mais felizes daquele amor que ele sentia, que ele viveu. Viktor Frankl, ele fala o seguinte, que eu achei muito interessante também, que a liberdade de escolha, mesmo numa situação de prisão, confinamento, fome, ela existe, você tem como optar, né? Seja fazendo humor, encontrando humor num momento tão destrutivo. Então, ele define que a pessoa pode escolher, mesmo nessas circunstâncias. E essa é uma escolha, ela é uma escolha tão profunda que ele chega a dizer que é uma escolha espiritual. E ele acabou percebendo que quem não conseguia permanecer eram pessoas que estavam fracas interiormente, no sentido espiritual, no sentido do propósito. Essas pessoas acabavam desistindo enquanto outras conseguiam se manter. E era difícil na visão dele, porque muitas pessoas achavam que a guerra, por ter se estendido por tanto tempo, eles achavam que ela não ia terminar tão cedo, né? Porque dentro de um campo de concentração, dentro de uma prisão, você recebe pouquíssimas notícias e a chance dessas notícias estarem erradas são muito grandes, né? Então, é uma situação de tanta censura em relação a tudo, né? Que a pessoa acha que aquilo não vai acabar, mas que na verdade, às vezes, aquele é um momento da sua vida, né? E esse sentido da vida, ele não é um sentido qualquer, ele é um sentido concreto, né? Para ele, para o autor, para o Viktor Frankl, o sentido concreto é você entender que existe um futuro e que por você trilhar o seu caminho para o futuro, a tua vida é singular. E essa singularidade é o próprio propósito da vida. Por você ter uma vida singular, você consegue, a partir desse ponto, justificar não só a vida, mas o sofrimento e a morte. Porque você só está onde você está porque você sofreu o que você sofreu, porque você viveu o que você viveu, porque você foi feliz em muitos momentos, mas foi triste em tantos outros, né? E isso, para o autor, é o próprio sentido da vida, porque isso vem da sua singularidade. A minha ideia era comentar essa primeira parte do livro, né? A parte que ele conta a respeito da vivência dele em Auschwitz. O livro ainda vem com uma segunda parte que fala um pouco a respeito da logoterapia, uma terapia específica criada por ele. Eu não vou entrar muito no mérito, e eu sei que esse assunto não é um assunto muito palatável, mas olha, vou te contar o que esse livro aqui, ele tem, essa minha versão, ela tem 119 páginas, a primeira parte, né? Tem 119 páginas. É de uma leitura rápida, dinâmica, que você conseguiria fazer em cerca aí de talvez 4 horas, pegar esse livro e ler por completo. É uma obra fantástica em termos de profundidade, em termos de espiritualidade, é muito boa mesmo. Eu sei que é um assunto muito difícil, é um assunto que muitas pessoas não gostam de tocar nos pontos sensíveis dele, porque nem todo mundo lida muito bem com o tema. Assim, eu mesmo eu acho um tema muito sensível, mas eu quis trazer um pouco da vivência dele, que é uma vivência muito rica, e realmente fazer uma recomendação de leitura, que esse livro ele é muito relevante. Se você gostou, promove, e se quiser conversar um pouquinho mais, manda uma mensagem.